Oi, pessoal, tudo certinho por aí? Espero que sim. Voltamos para a segunda parte da nossa aula de geomorfologia. A partir de agora, vamos tratar mais especificamente do fenômeno da erosão. Mas o que é a erosão? A erosão representa o transporte dos sedimentos desagregados de uma rocha pelo fenômeno do intemperismo. Esse transporte vai deslocar os sedimentos e esses tendem a se acumular nas áreas rebaixadas do entorno do relevo, culminando nos processos de sedimentação ou deposição. Existem alguns tipos de erosão. Agora vamos começar a falar sobre os principais. A erosão pluvial é realizada fundamentalmente pelo escoamento superficial da água da chuva, que é quando a mesma escorre pela encosta. A intensidade do escoamento superficial varia de acordo com alguns elementos, como a declividade do terreno, já que quanto mais íngreme, maior a velocidade de descida da água, e com a intensidade e duração da chuva. Um dos principais elementos que atenuam o escoamento superficial é a cobertura vegetal, já que a mesma protege o solo do impacto da gota da chuva, que causa o efeito splash. O efeito splash favorece a desagregação de sedimentos do solo, que se tornam, assim, mais facilmente transportados pela chuva. Além do mais, os caules da vegetação funcionam como barreiras que reduzem a velocidade do escoamento, e suas raízes criam emaranhado que ajuda na sustentação do solo. A vegetação também auxilia no processo de infiltração, que é a entrada da água no solo. Assim, quando a infiltração tende a ser alta, o escoamento superficial é reduzido, amenizando o processo erosivo. Dessa forma, a atuação de uma chuva intensa em uma encosta desmatada aumenta a probabilidade de ocorrência dos movimentos de massa ou deslizamentos, problemas que são bastante comuns nas periferias dos grandes centros urbanos brasileiros, ocupados por moradias irregulares, sem planejamento e de baixa qualidade. A erosão fluvial é feita pelos rios, que são potentes agentes erosivos, cavando o relevo das regiões por onde passam. Como vocês podem ver na imagem, existe uma grande variação da granulometria dos sedimentos de um rio. Ou seja, existem desde grandes rochas até pequenas partículas que, por serem tão leves, se deslocam por suspensão, praticamente boiando ao longo do curso do rio. Todavia, se existem partículas leves que boiam, existem rochas e sedimentos mais pesados que precisam de mais energia para serem erodidos. Isso significa que quando vamos em direção à montante do rio, ou seja, quanto mais próximo da nascente, o rio tem maior potencial erosivo, já que está na fase jovem de seu percurso e cheio de energia. Porém, conforme o rio vai em direção a jusante, próximo à sua foz, ele vai entrando na fase senil, perdendo energia, deslocando sedimentos cada vez menores e aumentando as taxas de deposição. Uma das consequências mais conhecidas da erosão fluvial é a formação de cânions, que são vales profundos com encostas quase verticais, que podem se estender por centenas de quilômetros e atingir até 5.000 metros de profundidade. A erosão eólica é feita pelo deslocamento dos ventos que transportam sedimentos, principalmente em áreas mais secas, onde os grãos estão menos consolidados. A erosão dos ventos determina a criação de formas peculiares do relevo, a partir do choque do material transportado pelo ar com outras rochas. Além disso, é responsável pelo deslocamento de partículas, formando, por exemplo, as dunas. Os icebergs também são formas oriundas da atuação da erosão eólica. Eles são restos de relevo salientes em meio a uma paisagem de planície semiárida, oriunda de uma longa história erosiva relacionada a processos secos. A erosão glacial ocorre pelo processo de expansão e contração das geleiras, que vai acompanhar as variações de temperatura anuais em determinadas regiões. Elas ocorrem basicamente em regiões polares e em áreas de altitudes muito elevadas.
Quando as temperaturas começam a cair, as geleiras começam a se expandir. Uma das consequências da erosão glacial é a formação de fiordes, que são vales rochosos, estreitos e com paredões íngremes que foram invadidos pelo mar após o degelo, isto é, após épocas glaciais. A erosão marinha é responsável por modelar as linhas de costa, gerando a erosão ou desgaste em algumas áreas e deposição e construção em outras. Denomina-se abrasão marinha esse tipo de processo destrutivo realizado pelo mar no litoral. Um dos efeitos da erosão marinha é a formação das falésias. Essa formação litorânea é produto direto de processos erosivos naturais relacionados a oscilações do nível relativo do mar e a mudanças nas condições climáticas que ocorrem há milhões de anos. Chegamos ao final da segunda parte da aula de geomorfologia. Na terceira e última, vamos tratar das características do relevo brasileiro e suas classificações. Espero vocês lá. Um beijão!